para ficar bonitinho. Bom dia a todos. Vamos para mais uma aula. Bom dia, Júlia. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Bom dia, professora. Bom dia. Pessoal, na aula passada, nós estávamos falando sobre as bactérias, né? Falando sobre o reino Monera e tudo mais. Então, deixa eu só explicar uma coisinha para vocês, porque às vezes eu acabo falando, quando eu vejo, eu não dou esse recado. A lição de casa hoje, a tarefa de casa, são exercícios complementares que já deve estar disponível no site, que eu mandei ontem para a Francine, certo? Então, assim, sabe aquela colaboração que vocês sempre fazem lá? Se vocês puderem, porque às vezes tem aluno que não está presente, se vocês puderem falar que está lá presente no site, porque esta atividade vai valer nota, certo? Eu quero recebê-la, pode ser pelo grupo, pode ser pelo WhatsApp, como a gente fez da outra vez, pode ser pelo e-mail. Gente, eu gosto muito de receber pelo e-mail, porque eu vou mandando ok, recebido, eu me organizo melhor. Teve alunos que não conseguiram me mandar pelo e-mail. E aí falou assim, eu posso mandar pelo WhatsApp? Lógico, eu prefiro que mande, né? Então, assim, são só 3 questões, mas é sobre essa parte do reino Monera. Tudo bem? Então, esses exercícios complementares é uma folha aí que vocês vão pegar lá no site, tá bom? Estará disponível lá. Então, vamos continuar. Anotem aí que a tarefa de casa são exercícios complementares disponíveis lá no site. Professora? Tudo bem? Certinho? Então, vamos lá. Começando. Eu quero mostrar para vocês. Não deu tempo nem de abrir, gente, porque eu saí de uma aula lá. Eu vou abrir rapidinho aqui. Peraí. Sétimo. Oi. Tinha alguém te chamando? Me chamando? Oi, quem está me chamando? Professora? Oi. Pode falar. Até quando essa atividade? Não, essa atividade eu coloquei lá a data. É uma semana. Então, por exemplo, hoje é dia 16, né? Para a próxima quinta-feira, dia 23, tá bom? Para o dia 23, anotem aí, por favor. Não é para segunda, eu vou dar uma semana. Todas as vezes que eu dou essa atividade, eu dou uma semana para vocês me entregarem, tá bom? 23, até anotei aqui, para 23/7. Lógico, quem for fazendo pode ir enviando, que até me ajuda na correção. Tudo bem? Pessoal, relembrando, então nós já vimos as bactérias e hoje nós vamos falar um pouquinho das funções das bactérias. Nós temos que terminar a correção de conjugação, né, gente? Nós não terminamos. Aquela correção de conjugação, nós só fizemos bipartição, não foi? Não, eu acho que não. Não terminamos, não. Tem que fazer a correção, porque eu pedi para que vocês fizessem os 2 tipos de reprodução das bactérias, que vocês fizessem a conjugação e a bipartição, que é muito importante essa parte. Eu não abri o documento. Faz o seguinte, eu vou terminar a explicação aqui, e enquanto vocês vão fazendo uma parte de uma atividade, eu vou procurar aqui, eu quero abrir aquele mesmo documento, tá? E não deu tempo aqui de fazer tudo isso. Peraí. Eu acho que algumas pessoas leram. Foi, algumas pessoas, foi mesmo. Algumas pessoas leram e eu não cheguei a passar para vocês a resposta correta. De bipartição eu passei. Agora de bipartição eu passei, mas de conjugação não. E é importante ter essa correção. Tá? Eu estou abrindo aqui, só me dá um minutinho, por favor. Ela deve estar logo aqui no... Quando você começar, eu vou poder ler? Pode sim, tá bom? Deixa eu só pegar aqui. Eu ia deixar aberto, mas hoje é um dia que eu saio de uma aula, corro para outra. Só um minutinho. Aqui, classificação,
Reino Monera. 7º anos. São tantos exercícios, se eu não achar, a gente corrige na segunda. Posso ficar perdendo tempo. A aula passada foi dia 10, né? Que foi dia 13. Deixe-me ver se eu acho aqui. Foi dia 13. Aqui. Achei. Pronto, então vamos lá. Então, olha lá, gente, nós não tínhamos mesmo feito a correção de sexuada por conjugação. A assexuada nós fizemos, e a sexuada por conjugação alguns alunos leram, mas nós não terminamos, certo? Então, alguém quer ler? Teve quem leu, mas eu acho que a Helena leu, a Carol leu, né? Alguns alunos... Eu li. Isso. Alguém quer ler? A sua? Eu quero, Pro. Quem está falando? A Maria Eduarda. Maria Eduarda, pode ler. Beleza. A conjugação bacteriana é um mecanismo de transferência do material genético entre duas bactérias, uma doadora e a outra receptora. Ela é mediada pelo plasmídio, um fragmento circular de DNA que se replica de modo independente do cromossomo da célula. Essa reprodução requer o contato direto entre bactérias e elas devem ser de tipos opostos, de acasalamento, ou seja, a célula doadora deve transportar o plasmídio, já a célula receptora normalmente não precisa. Esse plasmídio, durante a transferência, passa uma cópia do filamento simples de DNA para a bactéria receptora, onde será sintetizado. Maria Eduarda, está corretíssimo, porém, você tirou toda a explicação bem detalhada do livro. É errado? Lógico que não. Se você colocar na prova sim, tudo bem. O problema é você entender. Por exemplo, a prova evita usar estes termos, por enquanto, plasmídios. Por quê? Porque vocês vão, depois de um tempo, acrescentando. Então, se você colocasse a explicação com as suas palavras, às vezes facilitava mais a sua compreensão, certo? Pode ler, Pedro. Pro, é que eu não sou muito boa em explicar, então Tudo bem, não ia ficar bom. Maria Eduarda. Vai tentando, uma hora você vai ver que você vai conseguir, tá bom? Vai, Pedro. Tá bom. Conjugação. É a reprodução sexuada da bactéria em que duas bactérias se aproximam, formam um tubo proteico entre elas e uma bactéria transfere seu DNA para a outra. Tornando-a mais resistente. Acrescenta, Pedro. Tornando-a mais resistente. Pessoal, o que eu gostaria que vocês colocassem aqui na sexuada por conjugação, vocês vão colocar o seguinte. Opa, peraí. Vocês vão colocar o seguinte. É a reprodução que acontece, que acontece quando a bactéria é colocada, vamos dizer assim, é colocada em prova, é colocada em... É a reprodução que acontece quando a bactéria é colocada em processo de adaptação. Porque ou ela adapta ou ela morre, certo? As bactérias se bipartem e é conduzido o material genético para o seu genitor,
que sofrerá modificações genéticas e se tornará resistente a algum fator externo. Eu vou explicar aqui para vocês algum fator externo. Então, olha lá, gente, o que é importante dizer de conjugação? É uma reprodução natural do reino Monera? Não. Essa reprodução só acontece quando a bactéria é colocada em prova, é colocada num processo adaptativo, que é o caso do antibiótico. As bactérias se bipartem e depois ela manda um material genético para o seu genitor, manda o seu material para o seu genitor, que sofrerá modificações genéticas e se tornará resistente a algum fator externo. Certo, gente? Tudo bem? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Ô, Pro, O seu clone, né? Oi. Pode falar. Eu não lembro se você tinha falado para eu acrescentar alguma coisa. Posso ler a minha de novo? Só pra Pode, Carol, pode sim. Sexuada por conjugação. Esse tipo de reprodução ocorre quando duas bactérias chegam perto uma da outra, formam um denominado tubo proteico e transferem o DNA de uma para a outra, criando uma nova bactéria com características de ambos materiais genéticos, não sendo um clone. Essa reprodução é mais rara e ocorre para repetir características mais resistentes contra antibióticos, etc., para seus descendentes. Muito bem. Você falou o que eu falei aqui no início, quando ela é colocada em processo de adaptação, você citou os antibióticos. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Posso tirar ou não? Peraí, Pro. Tá. Pronto? Pronto, Pro. Todos, então vou sair, hein? Pessoal, então agora nós vamos retomar Reino Monera. Nós já vimos o que é importante relembrar. Nós já vimos que as bactérias são procariontes, nós já vimos que elas são unicelulares, nós já vimos que ela tem a parede para dar rigidez, que ela realiza o processo de bipartição e de conjugação, que ela não é resistente a antibióticos, todo esse processo nós já vimos. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos conhecer alguns processos do reino Monera, que são processos de bactérias não patogênicas. O que é isso, gente? Quando eu falar assim para vocês, este ser vivo, se independente de ser bactéria, protozoário, este ser vivo, ele é patogênico. Quando eu digo que ele é patogênico, são seres vivos que causam doenças, são seres vivos que causam patologias. Então, por isso ele é chamado de patogênico. E existem as bactérias não patogênicas, que são aquelas que não causam doenças, muito pelo contrário, colaboram para a nossa sobrevivência. Então, assim, pessoal, as bactérias no ecossistema. Então, observem aqui, ó, isso daqui vocês viram lá no 6º ano, e agora nós vamos focar... Hã? Oi? Ó,
Nós vimos esse processo aqui lá no 6º ano, pessoal. Só que agora nós vamos focar no reino Monera, nas bactérias. O que as bactérias fazem? As bactérias, elas são decompositoras. Então, um dos papéis importantes das bactérias não patogênicas, elas decompõem a matéria orgânica e devolve em forma de matéria inorgânica, ou seja, sais minerais, para o solo. Então, olha lá, relembrando a cadeia alimentar, o coelhinho aqui comeu salsinha, comeu algo que ele não pode comer e ó, morreu. A partir do momento que o animal morre, as bactérias, os fungos também fazem esse processo, mas as bactérias vão fazer o quê? Elas fazem o processo de reciclagem natural. Elas vão decompor esta matéria orgânica e vão devolver ao solo em forma de sais minerais, que vão entrar aqui nos vegetais e recomeçar o ciclo. Então, um dos papéis importantes das bactérias é que elas são decompositoras, transformando matéria orgânica em inorgânica. Tudo bem, gente? Certo? Outro papel importante que vocês viram também o ano passado. Vocês estão vendo aí? Ou mudou a imagem? Porque às vezes eu tenho que sair para trocar de imagem. Mudou ou não? Sim. Ciclo Mudou, do... Olha essa daqui. Essa vocês aprenderam ano passado, a ação de cada bactéria. Lembra, gente, que nós vimos as bactérias fixadoras, as bactérias nitrificantes e as bactérias desnitrificantes? Lembra disso? Eu vou relembrar agora. Gente, o papel das bactérias neste processo, ela é muito importante. O que ela faz no ecossistema? Pessoal, esperem só um pouquinho que já olho o chat, tá bom? O que elas fazem aqui, ó? O nitrogênio, ele está presente na nossa atmosfera, certo? Só que nós não conseguimos absorver o nitrogênio quando nós inspiramos e expiramos. Nós só conseguimos absorver oxigênio. Só que o nitrogênio, ele é importante para o metabolismo do nosso corpo, ele é importante para as reações químicas que acontecem no nosso corpo. Só que nós só conseguimos absorver o nitrogênio em forma de quê? Quem lembra? Em forma de quê? Ninguém lembra? Nós precisamos absorver o nitrogênio em forma de nitrato. Nós só conseguimos absorver o nitrogênio, pessoal, em forma de nitrato. E como nós absorvemos o nitrato? Quando nós comemos legumes, ou quando nós comemos animais que comeram os legumes. Aquele processo que vai passando na cadeia alimentar. Tudo bem. Então, como esse nitrogênio se transforma em nitrato? Graças às bactérias não patogênicas, fixadoras, nitrificantes e desnitrificantes. Então, olha lá. A bactéria fixadora, o que ela faz? Elas ficam, primeiramente, elas ficam nas raízes de algumas leguminosas. Gente, tem uma raiz, eu acho que é da soja. A soja e ervilha, quando você arranca a raiz, você observa uns nódulos nessas raízes. Estes nódulos, se você observar no microscópio, são bactérias. E elas ficam agrupadinhas ali nestes nódulos. Elas formam nódulos nas raízes. E elas fazem um papel importante no ecossistema. As bactérias fixadoras, elas captam o nitrogênio do ar, isso é revisão, hein? Elas captam o nitrogênio do ar e transformam em nitrato. Só, como elas fazem isso? Reações químicas do organismo dela, certo? Só, gente, que quando ela transforma em nitrato, ela produz um lixo, ela produz uma excreta, que é a amônia. E a amônia não é importante para nós, não é importante para o corpo de ninguém. Aí, o que acontece? As bactérias nitrificantes ou nitrificadoras, elas pegam essa amônia e conseguem transformar essa amônia em nitrato também. Então, elas trabalham em conjunto. Repetindo, as fixadoras pegam o nitrogênio do ar atmosférico e acaba fazendo o quê? Transforma esse nitrogênio em nitrato. Uma reação química que ela consegue realizar. Só que ela produz uma excreta. Como nós produzimos gás carbônico, elas produzem amônia. E a amônia, ela é tóxica, ela não é importante para nenhum ser vivo. Aí as nitrificantes pegam essa amônia e conseguem reverter em nitrato também. E este nitrato, ele fica ali nas leguminosas.
Quando você come legumes, você adquire um nitrato. Quando você come o animal que comeu o legume, você adquire um nitrato. E este nitrato é importante para o nosso corpo. Porém, gente, existe um equilíbrio entre a quantidade de nitrogênio no ambiente e a quantidade de nitrato nas leguminosas. Quando a quantidade de nitrogênio começa a diminuir demais da atmosfera, as bactérias desnitrificantes, o nome já diz, ó, desnitrificantes, elas pegam o nitrato, transformam em nitrogênio e devolvem para o ar atmosférico. Isso é chamado, vou até escrever para vocês, isso é chamado de feedback negativo. O que ela faz? Ela controla, a desnitrificante, ela controla quanto de nitrogênio tem no ar, quanto de nitrato, e ela equilibra. Quando a quantidade de nitrogênio está diminuindo, porque nós temos que ter 78% de nitrogênio no ar atmosférico, ela transforma o nitrato em nitrogênio e devolve, só um minutinho, pessoal, e devolve ao ar atmosférico. Certo? Acorda, acorda, agora, agora. Você vai acordar que eu vou colocar uma música bem legal para você. Pessoal, então vamos lá. Tudo bem? Vocês conseguiram entender? Ai, a vida, né? Vocês conseguiram entender, pessoal? Tudo bem? Vou até interromper aqui para conversar um assunto. Essa parte de reprodução do reino monetário vai cair na prova dessa semana. Olha, os tópicos, eu não gosto de responder as coisas bate pronto assim, não. Mas eu não lembro. Não, eu acho que não cai no Monera. Cai só até a origem da vida. Tá bom? Não, Pro, você não pediu para a gente estudar a página dos reinos, as características dele, nem nada. Não, né? Então tudo bem. Não cai reino Monera, não. Tá bom? Pessoal, então assim... Então, eu vou agora... Pedro, segura sua perguntinha em um minuto. Pessoal, quando eu estiver explicando algo assim tão conceitual, é importante que vocês façam algumas anotações no caderno de vocês, como a gente faz em sala. Por quê? Porque às vezes, por mais que seja uma revisão, tem gente que são alunos novos, por isso que eu estou explicando novamente, e muitas vezes a gente não lembra de todo este processo, né? Eu sei disso. Então, assim, eu vou de novo, vou explicar novamente, aí o Pedro está pedindo aí, eu vou explicar novamente essa parte das bactérias, mas o que é importante vocês saberem? Que as bactérias podem ser patogênicas e não patogênicas, que o que as bactérias fazem de importante no ecossistema? Elas são decompositoras e elas transformam nitrogênio em nitrato. Certo? Como elas fazem isso? Gravem os 3 nomes mais importantes. Bactérias fixadoras, nitrificantes, e desnitrificantes. Então, as bactérias fixadoras, pessoal, o que ela faz? Ela pega o nitrogênio, olha lá, Pedro, as bactérias fixadoras, elas pegam o nitrogênio do ar, que nós não conseguimos pegar, nós não conseguimos inspirar nitrogênio, nós só conseguimos absorver nitrogênio em forma de nitrato, comendo, certinho? Tudo bem até aqui? Aí as bactérias, gente, fixadoras, pegam o nitrogênio do ar e transformam em nitrato. E aí elas deixam esse nitrato nas leguminosas, que nós vamos comer de alguma forma, seja comendo o legume ou seja comendo o animal que comeu o legume. Isso vocês já aprenderam na cadeia alimentar. Então, as fixadoras transformam o nitrogênio em nitrato, porém ela produz uma excreta, não importante para nós, que é a amônia. A amônia é tóxica. A amônia também tem no nosso corpo e o fígado degenera isso. Então, não é importante. Aí, a bactéria nitrificante, ela pega essa amônia, que a fixadora produziu, e transforma em nitrato também. Ela consegue degenerar, ela consegue quebrar essa amônia e transformá-la em nitrato também, certo? Porém, existem as bactérias que controlam a quantidade de nitrogênio. Elas conseguem transformar o nitrato e devolver ao ar atmosférico em forma de nitrogênio. Isso é chamado de feedback negativo. A quantidade de nitrogênio no ar atmosférico não pode cair, gente, é 78%. Então, alguma sensibilidade que essa bactéria desnitrificante possui de
perceber que um pouco de nitrato deve ser revertido em nitrogênio e devolvido ao ar atmosférico. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Pedro, tirei sua dúvida? Tirou. Ótimo. Então, vamos lá, pessoal. Então, nós já vimos que as bactérias no ecossistema são decompositoras e transformam nitrogênio em nitrato. Agora, nós vamos falar um pouco da importância da bactéria no corpo humano. Gente, as bactérias no corpo humano, elas fazem parte de ela faz parte de alguns processos do nosso corpo. Então, por exemplo, gente, nós temos bactérias no nosso intestino. O que essas bactérias fazem? Elas ajudam a formação das fezes, do bolo fecal. Então, nós temos bactérias lá no nosso intestino que quando ele sai do intestino delgado, o alimento, as substâncias, os nutrientes, quando ele sai do intestino delgado, que ele vai para o intestino grosso, ali nós temos vários bacilos que eles, lógico que eles fazem isso porque eles estão comendo, essas bactérias estão se alimentando. Neste processo de fermentação, elas acabam colaborando com a formação do bolo fecal. E aí, nossas fezes, elas saem compactas, elas saem, como eu diria, não é disenteria, elas saem em formato, gente, as fezes saem cremosas, entendeu? Estou tentando explicar, elas saem com formato, não sai disenteria. Quer ver um exemplo, gente? Quando você está com uma bactéria no corpo, você tem que tomar um antibiótico. Aí você toma um antibiótico e você percebe que você sarou, mas você está com disenteria, muita disenteria. Aí você avisa o médico fala assim, olha, toma Floratil. Toma o Floratil, porque o Floratil vai acabar com essa disenteria. Sabe o que é o Floratil? São as bactérias da flora intestinal que o antibiótico matou também. Porque o antibiótico mata tanto as bactérias patogênicas quanto as não patogênicas. Então, se você observar lá no Floratil, está escrito lá, ó, Saccharomyces, que é um gênero de bactéria, importante para a nossa flora intestinal. Então, quando você toma o Floratil, você está repondo a sua flora intestinal. Então, quando a sua flora intestinal... Tudo bem, Carol? Tranquilo. Tem dias que a internet fica assim mesmo, não tem problema, tá bom? Então, pessoal, é isso, ela ajuda na formação do bolo fecal, tudo bem? Então, nós temos bactérias em todo o nosso corpo. Pessoal, se nós entrássemos num microscópio gigante, e nós pudéssemos observar, vocês veriam agora bactéria saindo do seu nariz, bactéria saindo do olho, bactéria andando no cabelo, bactéria no seu corpo, você ia ficar chocado. Graças a Deus que a gente não consegue ver tudo isso, porque nós temos o tempo todo seres microscópicos andando no nosso corpo. E as bactérias que nós temos na nossa pele, ela fagocita, ela come pedacinhos de células mortas. Já pensou você observando sua pele e vendo uma bactéria comendo a sua pele? Você ia ficar chocada, né? Então, assim, elas fagocitam, elas vão comendo pedacinhos microscópicos das células mortas, elas colaboram com essa limpeza do nosso corpo. Então, essas bactérias não patogênicas, elas são importantes, sim, para o nosso corpo. Tudo bem? Então, nós já vimos a importância das bactérias não patogênicas no ecossistema e no corpo humano. Se eu não estou sendo interrompida, é porque não existem dúvidas. Certinho? Tudo bem até aqui? Então, vamos embora. Olha lá. Aí, gente, nós temos as bactérias importantes na alimentação. Na alimentação. O que essas bactérias fazem? Olha lá. Olha lá. Que delícia esse queijo gorgonzola. Amo, amo, amo uma pizza. Pessoal, tudo bem que o gorgonzola é um fungo, porque o fungo e as bactérias, eles possuem mais ou menos o mesmo papel. Porém, tem queijos, esse daqui fugiu o nome. Esse queijinho, ele tem um sabor muito bom. É queijo que tem bactéria. Estes queijos, que eles são fermentados, é um queijo mais forte. É um queijo que é gostoso, assim, você comer tomando uma bebida, assim, um pouquinho mais forte. As pessoas gostam de um vinho, comendo esse queijo, porque eles têm um gosto um pouco mais apurado. Não é como a mussarela e tudo mais. E este queijo, no fundir, ele fica muito bom também. Estes queijos, eles possuem tanto fungo quanto bactéria nele. Tanto, gente, que só uma curiosidade,
Este fungo aqui, ó, que tem no queijo gorgonzola, é o Penicillium notatum. Ele é o fungo da penicilina. E vocês sabem que, por exemplo, a pessoa que tem alergia muito forte à penicilina não pode comer esse queijo. Eu tô falando porque o meu marido, ele tem alergia à penicilina. Ele não pode nenhum tipo de medicamento com penicilina. Só que a alergia dele é uma alergia mediana, ela pode até negativar mais à frente. Então, quando ele era solteiro, ele não tinha coragem de comer. Aí nós conversamos com o médico, com o alergista, e ele consome, ele gosta muito. Mas assim, se você tem uma alergia tipo 5, que é a máxima do processo alérgico, você não pode comer esse queijo, porque ele é feito de penicilina, certo? E então, o que essa bactéria faz, gente? Ela fermenta, lógico. Por que ela fermenta? Para nos deixar um queijo gostoso? Não, ela se alimenta, ela joga suco gástrico aqui, esse suco gástrico digere e ela come. Só que com esse suco gástrico lançado, fica este alimento para nós, este alimento que nós estamos observando aqui, certo? Então, na alimentação, Ivan tem alergia? Depois que vi como o gorgonzola é feito, eu nunca mais comi. Ah, mas não é um processo nojento, não, Júlia. Ele é bacteriano, né? Mas a gente come tanta coisa que tem bactéria, que tem fungo. Se você pensar que a sua boca está cheia de bactéria, andando e saindo e voltando, a gente não se preocupa tanto com isso, né? Que eu ia... Então, gente, ela forma o pão também. Sabe aquele pão de fermentação natural? Não sei se vocês já viram aquele pão que a pessoa guarda o fermento, aí tem que amassar aquele pão, aí daqui outro dia tem que amassar o pão demora aí uns 3 dias. Pedro, eu já vou ler aí o seu chat, a sua colocação. Então, o que essa bactéria faz? É um fermento, gente, que você compra no mercado, que é chamado de fermento biológico. Tem esse fermento que é a fermentação natural. Quando fala biológico, o nome já diz bio. Tem vida nesse fermento. Aí, quando você pega aquele fermento biológico, ou fermentação natural, e você coloca em pão, na massa, o que a bactéria faz? Ela respira, ela faz reações químicas para se alimentar e libera gás carbônico. O que o gás carbônico faz? O pão crescer. Então, você coloca a massa, coloca o fermento e deixa ali. Daqui a pouco o pão cresce, né? Por causa da ação das bactérias. Elas estão realizando os processos físico-químicos delas, elas liberam gás carbônico e faz com que o pão cresça. É isso que acontece. Então, olha lá, na nossa alimentação, nós comemos bactéria através do pão, através do queijo, e tem mais uma aí que eu já vou mostrar para vocês também. Tem várias, né? Ô Pedro, você engasgou com queijo? Foi isso que você pegou um trauma de queijo? Foi? Você engasgou? O Pedro falou que ele teve um trauma de queijo aos 2 anos. Ai, mas 2 anos é muito perigoso comer queijo, principalmente quente. Porque ele pode parar aqui, ó, na glote, a coisa é feia. Depois você fala pra gente o que aconteceu aí. Engasgar com queijo é horrível, gente. Horrível. Infelizmente, eu já presenciei uma situação dessa. Tive que enfiar o dedo dentro da garganta do meu sobrinho e tirar a mussarela quente, que ele ficou engasgado e não conseguia respirar. Tá, Pedro, depois você conta, descobre aí, depois você conta pra gente, que eu fiquei curiosa, tá bom? Então, vamos lá, gente. Agora, vocês já viram isso aqui, ó? Pelo menos aqui em casa a gente consome. E lá em Minas eu consumia muito também. Deixe-me achar. Professora, meus pais adoram queijo, mas eu não gosto muito não, eu só gosto, tipo, no máximo de mussarela. Nossa, gente, eu sou assim, eu não gosto de apaixonada. gorgonzola, pra mim salgada, não sei como é que vocês comem isso. Eu sou apaixonada por queijo, sabia? Muito. Olha lá, já eu olho o chat, eu só quero mostrar para vocês. Vocês sabem o que é isso aqui? Não? Parece leite. É o leite coalhado? sei. Parece leite coalhado, professora. Não, não é. Sabe o que é isso aqui, gente? Que tem Yakult, né, pro... Isso. Kefir. Gente, é o kefir. Você hoje compra isso, mas assim, ó, vou contar uma historinha para vocês. Lá em Minas, quando eu era criança, eu não sabia, né? Eu não tinha estudado. E lá em Minas falava assim, gente, vocês querem bichinho?
Então, por exemplo, sempre começava um vizinho. Gente, eu tenho bichinho para fazer iogurte. Alguém quer bichinho? Aí, por exemplo, a minha mãe, eu quero bichinho. Aí a mulher colocava para multiplicar esse bichinho, hoje eu vou explicar para vocês, e dava um pouquinho daquele bichinho para minha mãe. A mãe ganhava um pouquinho disso. Aí ela ia colocando leite, esses bichinhos iam aumentando a quantidade, aumentando. Aí minha mãe falava para a vizinha, eu tô com muito bichinho. Você quer bichinho? O bairro todo tomava iogurte de bichinho. Hoje eu sei que isso, gente, hoje já faz tempo, né? Que isso são lactobacilos vivos, presentes no Yakult. E aí, o que acontece quando você coloca o leite? Ele se alimenta, e ali vai se bipartindo. Eles vão se reproduzindo ali. Então, você começa com uma quantidade de kefir são os lactobacilos vivos, eles vão se multiplicando. Como que eu faço? Aqui em casa a gente gosta muito, mas quando a gente enjoa, eu congelo. Porque a bactéria, o que ela faz no processo de, quando ela se congela? Ela cristaliza. Ela entra num processo como se fosse um processo de hibernação. Como a temperatura não é agradável para ela, ela não morre, mas ela cristaliza, ela forma uma cápsula e ela fica quietinha, ela não se reproduz mais. Quando você tira a bactéria e coloca novamente em temperatura ambiente, ela volta a se multiplicar. Certo? Então, gente, o kefir é importante? Ele repõe a nossa flora intestinal. Ele faz o papel do Yakult, dos lactobacilos vivos. Infelizmente, né, gente, o ano que vem a gente faz isso, se Deus nos der vida e saúde. Teve um ano que eu consegui o kefir e nós analisamos no microscópio e você vê direitinho as bactérias, os bacilos, né? E assim, eles andam. É muito interessante observar no microscópio. E eles são os bacilos, por isso que eles são lactobacilos. Agora, não adianta você pegar esse kefir e colocar leite sem lactose. Elas morrem, porque elas se alimentam da lactose, elas se alimentam do açúcar do leite. Então, se você, eu vou usar um leite sem lactose e joga lá na bactéria, no kefir, ele vai morrer. Ele não vai se multiplicar, porque ela se alimenta da lactose e fermenta esse leite. E a gente toma o Yakult ou iogurte fermentado, forma aquela coalhadinha, né, gente? Que é da bactéria. Deixa eu só ver aqui. Eu já engasguei com queijo quente, é muito perigoso, né? É muito perigoso. Eu amo queijo com furo. Eu também, Luan. Minha mãe criava esses bichinhos, né? Ele faz muito bem, Lucas. Nossa, quando você pega kefir e bate com morango, com banana, meu filho gosta, fica muito bom. Tô te deixando com agonia? Mas esses bichinhos não são nada. Quando a gente começar a falar de verme, a gente conversa. Quando eu começar a falar para você come isso, é perigoso verme, aí a gente conversa. Olha lá, minha mãe fazia vitamina com kefir. Eu gosto do queijo Minas. Eu também, mas estraga tão rápido, né? Posso falar? Pode, Maria Eduarda, pode falar. Fale. O negócio lá do fermento minha mãe usa para fazer pão. E também o do iogurte. Teve uma época que ela só fazia iogurte natural. Aí ela usava essas bactérias aí que você falou. Gente, a melhor coisa, Maria Eduarda, é que assim, ele tem um gosto característico. Aí a gente acaba enjoando um pouco. Aí a gente acaba dando uma paradinha, tal, e logo a gente começa de novo. Ô, Lucas, eu amo queijo coalho. E o queijo coalho é um queijo saudável, né? Não vou falar que é saudável igual o Minas, mas em relação ao mussarela ele é mais. Ele é menos fermentado, eu também gosto. Queijo coalho. É esse mesmo, é camembert esse queijo. É isso mesmo. Eu estava em dúvida se era o brie, mas é o camembert. E ele tem presença de bactérias. Obrigada, é isso mesmo. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Posso falar mais uma coisa? Pode. A minha mãe, ela também faz, eu não sei se você conhece, é que agora eu esqueci o nome, mas é tipo uma conserva, assim, de uma bebida lá muito ruim, que eu acho muito ruim, mas ela fala que é muito bom e que ela é feita de bactérias também, que forma uma bactéria assim em cima e aí, sei lá, não sei o nome. Você pergunta para ela e depois me fala? Quer que eu pergunte agora? Então, não, depois você pergunta, senão você tem que sair da aula. Depois você pergunta e me fala, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá, gente. Minha mãe faz vários iogurtes. Aqui em casa a gente também faz. Então, vamos lá. Vocês viram que essa discussão... Nossa, Júlia, você acha que fede? Eu não acho que o queijo fede. Ele tem um cheiro normal. Olha, tem queijo que cheira pior que o camembert. Eu não acho que ele cheira, não.
tem o kefir de água. Sabe por quê? A Amanda está falando que a mãe dela faz o kefir de água. Tem o kefir de água, que é aquele kefir que ele não se alimenta da lactose. Não adianta você colocar leite. Você coloca água nele. Mas, na minha opinião, o de leite fica mais saboroso, fica mais cremosinho. Certo? Bom, então vamos lá. Uma vez, professora, eu estava tomando leite com chocolate na casa da minha avó e fui tomar e senti algumas coisas se movendo. Quando percebi, tinha várias minhoquinhas. Ah, meu pai, ela não coou direito, né? Ah, mas é bactéria, não tem problema não. Você comeu umas bactériazinhas, elas vão para a sua flora intestinal. Vamos lá, gente. Então, a parte de alimentação, nós chegamos ao final, certo? Agora, onde mais as bactérias atuam? Onde elas atuam de forma não patogênica, né? Porque elas atuam muito, eu separei algumas doenças mais sérias para falar com vocês. Mas onde elas atuam também? Olha lá, só para mostrar para vocês os bacilos, vocês estão vendo? Sim? Sim. Aqui, ó, esse aqui é do kefir. São os mesmos do Yakult. Eu não sei se vocês sabem, mas quando vocês vão tomar o Yakult, vocês devem bater no fundinho deles. Vocês sabem disso? Você deve pegar o Yakult e antes de tomar, virar ele assim de ponta cabeça e dar umas Eu batidinhas. sacudo, não Eu bato. chacoalho. Então, É, chacoalha, mas assim, Vamos quando você bate no fundo, você faz com que os lactobacilos que estão decantados, estão lá por ser mais densos, eles estão decantados, eles soltem do tubo. Então, eu sempre dou aquela batidinha no fundo, porque para ele soltar. Se você chacoalhar, às vezes você não consegue fazer com que ele solte. Mas é isso mesmo, tem que balançar, chacoalhar, homogeneizar aí antes de consumir. Certinho? Pessoal, e da medicina? Eu acabei não separando a imagem, mas eu quero falar com vocês. A medicina, existem bactérias que são feitas para medicamentos, são utilizadas em vacinas, existem também bactérias que fazem parte de controle biológico. Como assim? Ela está ali para ser utilizada mais ou menos, por exemplo, como cobaia. Então, vai fazer um teste, tem que fazer uma cultura de bactérias e aplicar aquele medicamento para ver como as bactérias agem neste processo. Então, as bactérias são muito utilizadas na medicina também. Tudo bem, gente? Eu acho que eu falei de todas. Falei das bactérias, até anotei aqui para não esquecer, das bactérias na alimentação, fermentação, isso mesmo. Então, nós conseguimos chegar no final de bactérias não patogênicas. Agora, nós vamos falar das bactérias patogênicas, certo? Porque, na verdade, não dá para ver o bichinho, né, Henrique? Dá para ver só o leite e esses grãozinhos. Então, Júlia, é importante tomar um Yakult todo dia, vale a pena, mas não mais que um, tá bom? Ah, tá. Juliana, essa mensagem não é para mim, né? Tá, aí você resolve com a Marisa, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá, pessoal. Tudo bem? Vamos começar agora a falar de bactérias patogênicas, pessoal. As bactérias patogênicas têm uma vantagem que o vírus não... O Yakult, ele repõe a nossa flora intestinal, que são aquelas bactérias presentes na flora. É como se você tomasse aquele medicamento que eu falei, do Floratil, de forma natural, certo? Então, é a mesma coisa. É importante, só que aí você sempre repõe a flora intestinal, mantém o seu organismo funcionando, formação do bolo fecal e assim por diante. Torta de palmito com bichinho? Eu nunca ouvi falar com lactobacilos? Eu nunca ouvi falar, não, Rodrigo. Nunca ouvi falar. Ó, depois você me fala melhor sobre isso. Nunca dá para fazer a torta de palmito com kefir, deve fazer tipo um requeijão e fazer ali o... Porque dá para fazer requeijão, dá para fazer manteiga, vários processos. Eu não sou muito boa em cozinha, não. Eu só faço o iogurte mesmo, gente. E assim vai. Então, gente, só para fazer uma introdução, que não vai dar tempo de mostrar as imagens apenas na próxima aula, fazer uma introdução aqui. As bactérias patogênicas,
A vantagem principal delas em relação aos vírus é que existem medicamentos, né? Existem antibióticos para combater a bactéria. A parte ruim é que a bactéria ela é muito mais agressiva que o vírus, né? Por exemplo, o vírus, o nosso corpo combate. A bactéria, ela pode levar à morte muito rápido. Vou dar um exemplo, a meningite. A meningite viral, tem gente que morre, tudo bem, mas acontece assim, a meningite viral, ela parece muito uma gripe forte. A pessoa fica aí uns 5, 6 dias ruim, e depois melhora. A bacteriana, a maioria das vezes, ela leva à morte, que é o que aconteceu foi com o netinho do Lula, né, que acabou desencadeando todas aquelas vacinas e tudo mais. E a vacina da meningite, este ano, entrou na carteira de vacinação. Olha que interessante. Aquela vacina da meningite bacteriana, ela faz parte, a partir deste ano, ela faz parte da campanha de vacinação. E o ano passado eu corri trecho para dar vacina nos meus 2 filhos, e a vacina, além de tudo, não é uma vacina barata. Mas por quê? Porque a bacteriana, quando ela não mata, ela deixa sequelas. A pessoa pode ficar com problemas mentais, problemas para se locomover, paralisia. Então, as doenças bacterianas, elas são muito sérias, certo? Eu também, Daniela, ovo eu faço bem. As bombas que são perigosas, existem bombas biológicas, sim, existem. Tem até boato, né? A gente ouve até boatos de que o Covid foi lançado como uma bomba biológica, mas nada comprovado, né? Então, existem sim essas, que na verdade é a liberação de vírus e bactérias no ar que vão contaminar outras pessoas. É isso que acontece, certo? Deixa eu só passar aqui, eu prefiro passar na Marizinha. Oi. Eu lembrei o que eu ia falar que minha mãe faz. Pro, já pode sair? Só um minutinho, Helena, ainda não deu horário. Fala, o quê? É kombucha, Pro. Não sei se você conhece. Kombucha, eu vou anotar aqui e vou pesquisar, Maria Eduarda. Kombucha. Pro, Pessoal, vamos para o intervalo. Até daqui a pouco, tá bom? Beijinhos. Tchau, Tá, Pro. gente.